da companhia na época, e nós tivemos o apagão. Isso sim foi apagão porque nós não tivemos investimentos e naquela época o Estado do Rio Grande do Sul estava com seus reservatórios em níveis, não digo ótimos, mas bons, e o gesto que a presidenta fez na época como secretária de Energia para esse país, que com certeza, de forma republicana, foi agradecido por todos na época, ao lado de Santa Catarina, está aqui o diretor Gilberto, né, quando a gente fez o PINO, que era o Programa Emergencial de Transmissão, para transmitir toda a energia dos nossos reservatórios, porque o país estava com um problema seríssimo. Então, a presidenta Dilma deu um grande exemplo de estadista naquela ocasião, né, e que agora é diferente quando eu vejo a gente querer cunhar o apagão, deputado Frederico Antunes, e falar em racionamento, quando a gente tem 2 anos aqui, tá, o diretor nosso de geração representa a Eletrobras, né, o regime ideológico adverso, que agora está se recompondo, a gente vê agora o que eu lhe disse, que é o que nós temos que ver, é o braço especulativo, que agora não cai do mesmo nível que subiu, as chuvas estão indo recompondo, e o PLD ainda bota o patamar de... não, isso. Esta semana vai ser zero. Isso. Então eu estou lhe dizendo... o PLD cai a zero essa semana. Então, até numa discussão de Estado, né, e eu entendo que nós estamos no ano eleitoral e essas pautas vêm do ponto de vista de discussão do setor elétrico pela experiência da presidenta como secretária de Energia, ministra de Minas e Energia também, e eu acho que o modelo está aí, ele tem que ser aperfeiçoado, né, em alguns aspectos, mas a energia está suficiente, os investimentos estão acontecendo, o modelo de leilão praticado no Brasil está sendo copiado no mundo, porque ele bota a questão da modicidade tarifária como um grande pilar. Então, como questão de Estado, eu vejo que as pessoas têm que fazer uma profunda reflexão que essa política veio para ficar e para ser aperfeiçoada e não ser abandonada. Então, eu vejo que nesse sentido, deputado Frederico, assim, fazendo justiça, né, a presidenta Dilma como modelo de setor elétrico em 2004, o setor está vivendo e viveu uma expansão, sua capacidade instalada era de 80 mil megawatts, já estamos em 130, né? Então, o modelo está tendo resposta para um crescimento. Isso que é importante. E eu acho que isso, seja o candidato que vencer a eleição, ele tem que ter consciência, que tem que aperfeiçoar naquilo que precisa ser aperfeiçoado. E o modelo ser mantido para esse país ter, como tem do setor elétrico, né, a visão antecipada de 10 anos sobre o seu crescimento. Bom, eu vou encerrar, então, presidente, agradecendo as suas respostas. E também agradecendo a manifestação, se é que eu bem entendi, quando estava respondendo a possibilidade que ainda não foi concretizada, porque, como disse, falta uma regulamentação, faltou, enfim, alguma situação, né, do famoso Umbi 300? Do famoso Umbi 300, que, como esse projeto chegou aqui com uma série de outros projetos, isso é uma necessidade de Estado. Eu já fui chefe de Estado também, já fui chefe de Estado, já fui secretário de Estado. E aí, lá pelas tantas, né, encurta mais o cobertor e vai buscar aí, nas estatais, né, uma forma de financiar os déficits, etc. E tal. Então, chegou uma série de projetos no final do ano, e um dos projetos era esse. E aí houve a emenda do PSDB, né, e aí teve uma manifestação de conselho, se não me engano, da CE, né, com uma certa preocupação em relação a esta atitude, se fosse ela concretizada. Não, conselho não, deputado. Não houve manifestação do conselho da CE. Não, ou seja, se o Estado fizesse, estava tudo ok também? Não teve manifestação nesse sentido. Porque eu entendi errado, então. O senhor analisando a proposta da justificativa do projeto, que o pessoal, eu acho que politizou demais a questão quando nós estamos aqui numa comissão que se coloca como uma solução técnica, né? E nessa solução técnica eu coloquei, reforço, que a ANEEL não é de hoje que vem nos exigindo, né, uma solução para essa questão, né? Então, a ANEEL colocou, estivemos, inclusive, com uma certa dificuldade de completar uma operação com o BNDES, em razão da exigência da ANEEL, para ter uma ideia, deputado, do ponto de vista,
o projeto foi encaminhado em função da exigência, inclusive, que o próprio secretário da Fazenda se manifestasse formalmente perante a ANEEL, sob pena não temos a operação junto ao BNDES. O projeto foi assumido pelo Executivo, encaminhado dessa forma, mas dentro do viés regulatório, que não é de hoje que ele exige, né? Então, eu quero tranquilizar a questão, como foi muito polemizada a questão do Caixa Único, né? A questão foi que tem e continua tendo pelo órgão regulador, né, o registro e o apontamento que essa despesa vai continuar sendo glosada e bota a concessão em desequilíbrio porque drena recursos da concessão. É isso. Perfeito. Tecnicamente é isso que está acontecendo. Então, o que o Estado, né, independente, né, de hoje, ou do amanhã, ou do futuro, ele tem que analisar, porque eu sei, tem a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que ver qual é a melhor forma de fazer essa condição para terminar o contencioso regulatório. Então, foi esse o caminho, tanto é que não se vincula a recurso, é transferência, e está no projeto de lei. Quando tiver equilíbrio, eu comuniquei ao governador que, no momento, a companhia, né, tem uma série de obrigações do contrato de concessão e renovação, né, que a lei está autorizativa, que não tem condição de repassar esse recurso neste momento. Poderá o futuro, está no plano da autorização, ser regulamentado, até porque o projeto daí da nossa parte da contribuição foi no sentido que também os bens não vinculados à concessão pudesse ser, né, contrapartida, já que tem a lei de responsabilidade fiscal para essa transferência. Então, é nesse sentido, até porque tem colegas aqui presentes, e eu compartilho da angústia de muitos colegas aposentados, e que faz parte da história da companhia, em relação a essa operação, porque nós temos responsabilidade. Eu tenho amigos, colegas, né, que ficaram, né, em pânico, eu posso dizer a palavra, sobre essa transferência. E eu sempre disse que, se existe lugar mais seguro, né, do ponto de vista, o Porto Seguro é o Estado, né, a companhia, né, tem mais risco do ponto de vista, né, entende, empresarial ou de mudança societária do que o Estado. Então, isso eu tenho falado abertamente para os meus colegas, né, eu já sou da turma dos antigos, tem os mais antigos do que eu, do ponto de vista que, se houvesse, não teriam nenhum prejuízo dos seus direitos, iam-se todos eles preservados. Então, era uma equação para resolver uma questão que a ANEEL está exigindo. Não é por vontade do Estado ou por vontade da companhia. Houve um ponto apontado pelo regulatório novamente, porque a nossa briga do CRC foi exatamente porque glosava os exaltárquicos. Porque, se nós tivéssemos os exaltárquicos reconhecidos na tarifa, tranquilo. Só que, mudou o modelo, a sociedade não aceita. Na audiência pública, o consumidor não vai aceitar essa despesa. Muito obrigado, Jacho. Acho que esclarecedora aí a tua participação. Eu agradeço o relator e ao presidente. Obrigado, deputado Frederico Antunes. Eu passo a palavra ao deputado Catarina Palladini, que assuma a presidência para que eu possa fazer os questionamentos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Deputado Lucas Redecker, com a palavra, Vossa Excelência. Deputado Catarina, exercendo a presidência, e é uma praxe regimental, presidente, que a gente transfira a presidência ao relator, ou vice-presidente, que esteve aqui, mas tinha um compromisso externo, para que nós possamos encaminhar os nossos questionamentos. Desde o início dessa CPI, presidente, até eu acho que houve, por certo grupo político ou governista aqui dessa casa, o medo de que se encaminhasse essa CPI para o debate político, né? E nós estamos vendo aqui que as perguntas do deputado Catarina, do deputado Frederico Antunes, os questionamentos, o debate aqui, ele é voltado justamente pelo que o deputado Frederico Antunes relacionou e deixou muito claro aqui a preocupação de representar o que as pessoas na sua casa, nas suas regiões do estado do Rio Grande do Sul, que tem por cobertura de algumas concessionárias de energia elétrica, algumas companhias, alguns problemas, e algumas regiões que têm esses problemas um pouco mais intensos, outros mais frequentes, e nós estamos aqui investigando para saber qual é o caminho, a solução e por que isso está acontecendo justamente. Não tenho dúvida que é a mesma linha de questionamento e de preocupação, acima de tudo, que as concessionárias têm, né?
que se elas prestam serviço ao cidadão, sem dúvida alguma, elas querem prestar este serviço de qualidade, porque aqueles clientes estão na ponta não só pagando pelo seu direito, que é a sua condição de ser exercida pelo custo da sua conta de luz, mas, acima de tudo, energia de qualidade. E, mediante essas perguntas que foram feitas, eu tenho uma gama de perguntas aqui e vou tentar não encaminhar na mesma linha que os colegas encaminharam, mas algumas coisas podem até ser perguntas parecidas, mas algumas dúvidas nós temos um pouco mais incisivas em relação a algumas coisas. Nós aqui já escutamos, presidente, as outras duas concessionárias, SSU e RGE, Ministério Público Federal, Ministério Público, AGERGS, ANEEL, entidades representativas, e cada um deixou alguma contribuição para que nós chegássemos nesses momentos e tivéssemos as condições de fazer as perguntas necessárias relacionadas às necessidades que são enfrentadas pelo cidadão. Na condição das revisões tarifárias, existe a figura da empresa de referência, né? Em relação à empresa referência, eu pergunto a condição dos números de funcionários da CE. Ele se encontra abaixo da média ou acima da exigência da empresa referência? Deputado Redec, só uma boa oportunidade de nós atualizarmos, né, a questão da empresa de referência, ela já pertence ao passado. Ela com a modificação, né, do ponto de vista de alterações da própria ANEEL, ela hoje só pertence à memória do passado. Os próprios arquivos dentro da agência reguladora trata hoje, que está na legislação e na regulamentação, como clusters e comparações entre blocos de empresas, né, e não mais a figura da empresa de referência, né. Mas sempre eu até algumas manifestações do Ministério Público Federal, né, do ponto de vista da questão, e faz parte, porque eu recebi a notificação, não digo notificação, até porque a ANEEL que está sendo inquirida, né, e do ponto de vista do inquérito em relação à renovação da concessão especificamente da companhia, e aí é colocada essa questão da empresa de referência, né, e no momento que tínhamos a legislação da empresa da referência, a companhia teve um deslocamento, e esse deslocamento foi até por uma exigência, que eu digo aqui, uma boa oportunidade, deveriam estar aqui os órgãos de controle também, Ministério Público, né, do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né, Tribunal de Contas. Só o do Trabalho não foi ouvido, o restante todos foram ouvidos. Mas é importante, seria o Ministério Público do Trabalho, porque nós temos uma equação importante no setor elétrico, né? A companhia ela vem sendo obrigada a primarizar, ou seja, desterceirizar, né? E nesse sentido, essa primarização implica, evidentemente, né, numa estrutura de custos, né, e que tem que ter sinal. Isso a gente coloca, seja para o Ministério Público do Trabalho, quando aponta, né, que deve ter mais concursos públicos, deve ter mais contratações, né, como é que fica a equação para o consumidor. Então, nesse sentido, deputado Redec, é que a companhia também teve que crescer, né, o seu efetivo, e naquele momento, quando tínhamos uma empresa de referência, a empresa ficou aí descolada em 600, 700 empregados, superior à empresa de referência. E associado ainda o processo que a companhia já tinha reconhecido na tarifa e que deveria ter aplicado a sua modernidade, que nós apresentamos aqui, que é o ERP com recursos, que é o nosso termo de gestão corporativa, modernidade tecnológica em TI, que implicou que a companhia tivesse que contratar. Né? Não tem o sistema corporativo informatizado, tem que contratar. Né? Então, nesse sentido, né, a companhia acabou se descolando, e hoje nós estamos comemorando, devemos assinar até o final de junho, essa modernidade. A modernidade que é ajustar no tempo, né, a relação
do número também de empregados, da modernidade dos nossos sistemas. Então, isso, sim, eu gostaria de... Teve um movimento de exigência do Ministério Público do Trabalho, né, em primarizar, desterceirizar. Então, a conta, nesse sentido, acabou aumentando. Essa é uma realidade. E o atraso da companhia, que há mais de década já deveria, na verdade, dos seus sistemas ter sido modernizado. E agora está acontecendo. Presidente, até o Ministério Público Federal esteve aqui e deu a condição da empresa referência, falando da condição dos funcionários, e eu continuo nessa linha. Os dados que foram passados a esta CPI, pela CE, dão a condição de que a companhia hoje tem um número de 4.940 empregados, 2.909 próprios e 2.031. Isso foi a CE que encaminhou para a CPI. Né? E na avaliação, e aí o senhor antes, na pergunta que o deputado Catarina Palladini falou sobre a questão da avaliação e dos indicadores de continuidade de fornecimento, que acabam estando abaixo e nas últimas avaliações lá da ANEEL, em 30º lugar de 35, o senhor falou que há uma condição histórica da própria condição da privatização. E eu lhe pergunto que, nesses 4.940 funcionários, pelas empresas que aqui passaram, a RGE e a S-Sul, que atendem uma demanda do Estado em uma certa região parecida ou superior, a CE deve ter o número de habitantes e população, não me vem na cabeça agora no atendimento de cada concessionária, mas elas estão muito à frente da CE posicionadas nesse indicador de continuidade de fornecimento, mas a gente vê que o número de funcionários da CE é quase o dobro dessas companhias. Então, eu gostaria de saber do senhor a que e qual é o motivo de que se encontram um grande número de funcionários da companhia da CE, e a gente sabe das condições históricas da CE, sim, e relacionado às outras companhias que têm um número mais enxuto, ou quase a metade, e a relação do serviço prestado, da qualificação e do posicionamento em cima dos índices e dos indicadores de continuidade de fornecimento são mais baixos da CE. Tá, Redec. O primeiro ponto, né, é que, fundamentalmente, temos grande diferença no sentido de empresa pública, né, neste ponto da questão que se fala da empresa de referência com relação às empresas privadas. E como eu coloquei, a nossa apresentação ela autoexplicativa do ponto de vista de que, como nasceu a distribuidora, eu sempre digo, a CD é a mais nova da distribuidora do setor elétrico, com a memória mais antiga. Nós temos 71 anos, né, e nascemos como distribuidora do novo modelo a partir do início de 2007. Então, somos a mais nova de todas as concessionárias distribuidoras, mas com uma história que nos honra muito, da mais antiga. E quando ela nasce ali, se eu ver, se reportar no nosso pedido de renovação, e está bem claro perante a ANEEL, a CD nasce com apenas, não chega a 10 milhões de patrimônio líquido. Uma empresa que nasce com 10 milhões somente de patrimônio líquido para honrar e suportar todas as obrigações, seja operações de financiamento, seja o que for, e essa dificuldade toda, e a ANEEL está tendo essa compreensão que essa dificuldade é estrutural e vem do processo de privatização. E esse processo de privatização também ensejou, né, a falta de investimento nessa modernidade. Então, quando quer se comparar, e aí nós temos cuidado, nós temos o maior respeito com as nossas co-irmãs, mas se aprofundarmos, se eu tenho uma ideia, e é simples, pegar uma demonstração contábil e demonstrações financeiras, e simplesmente o senhor colocar os 3 DRE, que eu chamo, né, os demonstrativos de resultado, o senhor imagina a grandeza que seria essa empresa, né, do ponto de vista se não tivesse sido privatizada. Inclusive é exemplo, né, de estados, né, que tem como a própria Copel e a CEMIG, né, que não tiveram, né, o parlamento teve movimentos e não conseguiu privatizar, diferentemente daqui, e o resultado está aí. Né? Nós temos começa no nascedor essa diferença em compararmos
com a RGE e a S-Sul, que nasce com 0 de dívida, e inclusive, se fosse auditado, eu até coloquei aqui o ponto de vista da CPI, e até para contribuir com o Ministério Público Federal, e tem dito para as entidades aqui, os sindicatos, que nós deveríamos peticionar junto ao Ministério Público Federal, né, que não fique num episódio de um temporal ou de algumas interrupções e vá buscar a realidade dessa empresa e faça o que não fez naquele momento da privatização, uma auditoria em todo o processo da privatização da companhia, que ele vai ter resposta para o inquérito civil dele. Com certeza ele terá todas as respostas, né? Então eu vejo que a questão da comparação, deputado, ela tem um tanto, e para não dizer prejudicada, né, apesar do tempo, quando nós colocamos que precisamos o mesmo tempo, ou quem sabe além desse tempo, para termos até o comparativo com a RGE e a SU, tanto é que elas nascem e não estão nem na discussão da renovação da concessão, porque são novas, né? A concessão deles só vence em 2028. Então, diferentemente de nós, já começa a diferença, né, nesse aspecto da renovação da concessão. E com relação ao efetivo, é aquilo que nós colocamos, acabamos de colocar, né? A primarização, obrigada pelo Ministério Público, a falta de investimento na planta, está aqui a depreciação, não conseguimos recompor a partir de 2006, 2007, na sequência, né, os investimentos para recompor o ativo depreciado, essa é a verdade, agora que nós estamos fazendo. Então, por isso que nós estamos aqui, não estamos colocando e olhando pelo retrovisor, mas olhando exatamente pelo para-brisa para frente, sem buscar culpar qualquer um que seja, mas olhando para frente como empresa de Estado, e que, inclusive, no nosso ofício perante a ANEEL, buscarmos tempo ao tempo, que aí nós vamos, esses indicadores, deputado Redé, que é o mesmo que eu comparo, né, e disse isso para o doutor Romeu Rufino, algo que no início das obras da Copa, a companhia também era a pior distribuidora do Brasil. A companhia, o senhor leu o Estadão, Folha de São Paulo, se reportar um ano, foi um ano e mais do que um ano dizendo que a SED estava com atraso das obras da Copa, a geração e transmissão, e que nós íamos ter uma Copa, inclusive foi afirmado nessa CPI, e até me surpreendeu muito, foi notícia no Correio, por instituições republicanas de Estado, que é o órgão regulador, né, em contraponto, inclusive, à fala do ministro, que nós teríamos um apagão na Copa, né? Quer dizer, nós temos que ter responsabilidade, né, no inverno. Apagão no inverno, mas apagão no inverno lê-se para nós na Copa, né? Então a gente tem que ter responsabilidade com esse segmento, é uma responsabilidade muito grande, como os parlamentares estão tendo nessa CPI, buscando conduzir pelo lado técnico, mas um técnico não com viés político, né, porque senão prejudica uma história de 71 anos, né, está aqui a engenharia, está aqui os eletrotec, está aqui uma representação corporativa da maior qualidade desse país, né? Então, quando a gente recebe uma notícia daquela, nos choca, porque, por que não vem conversar conosco, fazer um diálogo antes de colocar uma matéria dessa forma? E aí a nossa resposta tem sido, o deputado Catarina nos honrou lá, conjunto, que eu disse até que a crise, eu não estou vendo a crise, nós estamos respondendo com investimento efetivo, como foi a inauguração da subestação Menino Deus. Então, o ranking, quando o senhor me coloca, ele está presente, eu já disse na primeira fala, e obras atrasadas, ela tem que ser discutida e servir como apontamento e alerta para reverter a situação, e é o que nós estamos fazendo. É justamente isso, presidente, que, na minha visão, eu faço a pergunta, porque não adianta nós lamentarmos apenas o que aconteceu, a privatização é a culpada de tudo. A gente sabe que todos os governos, a gente teve problemas na CE, tem e teremos pela frente ainda, né? Agora, se nós não tivermos um investimento em gestão e planejamento estratégico para o futuro da empresa, eu não tenho dúvida que nós vamos continuar com os 4.940 funcionários, com o dobro das outras companhias, e não tendo um serviço para competir, se no caso não tem competição, porque cada uma tem a sua região para atender, para competir de igual com um número menor de funcionários, dando uma qualificação maior para a companhia, principalmente na condição de investimento. E isso é uma coisa que nos preocupa, porque a gente tem uma companhia que depende, a cada 4 anos, da mão de um governo, de uma linha política, enfim, e isso é uma coisa natural quando pertence ao governo, mas, acima de tudo, quando a gente busca um sistema de gestão implantado para o futuro, olhando para o para-brisa e não para o retrovisor,
como o senhor falou. Qual é hoje o encaminhamento do planejamento de gestão da CE? E o senhor deixou claro aqui diversos investimentos que serão feitos, e parte deles, quando o senhor agradeceu a casa, foi justamente os empréstimos que foram aprovados aqui, foi pela responsabilidade que os deputados têm de representatividade, de aprovar um financiamento para a CE, para que ela possa expandir a condição de atendimento ao consumidor, porque ele está pagando, nós estamos aqui representando, e na condição de Estado nós temos que buscar a condição de investimento. Então eu pergunto qual é que é o plano hoje de gestão da companhia para que nós possamos ter futuramente essa condição, e se há de adequação de número de funcionários, adequação relacionada às outras empresas, e que a gente consiga, porque até numa das atas das reuniões de conselho, houve aqui uma condição de debate na adequação do número de funcionários. Isso existiu? Há um plano aqui, a redução de despesas de pessoal. Existe um plano para isso? Não existe? Qual é o encaminhamento da companhia relacionado a isso? Deputado, nós conscientes da responsabilidade e no caminho da renovação da concessão, se o senhor reportar as atas do Conselho, né, que elas são públicas, são divulgadas, né, e nós nos orgulha muito, é uma empresa que está no nível 1 de governança. Isso é um outro aspecto que poucas empresas no Brasil têm esse nível de governança, e com esse nível de governança da publicidade dos nossos atos do Conselho de Administração, o fato especificamente do ajuste, só vou lhe reforçar novamente a questão de comparação com a RGE e a SU pelo número, né, de empregados, é que, diferentemente também, nós como uma empresa pública, a atuação dos órgãos de controle, né, nos pautam com mais rigor, e o que eu deveria, né, até como é público, deveria ter um tratamento isonômico a todos os órgãos de controle da sociedade, e eu sempre digo, né, as privadas também, que estão numa concessão de serviço público, deveriam ser pautadas, né, com a mesma programação, isonomia de tratamento, né, porque se o senhor reportasse, a terceirização da EGE e da SSU é extremamente acentuada, e se o Ministério Público lá fosse bater e exigir, né, com certeza os números seriam diferentes, né. Então começa os tratamentos de órgão de controle, quando se deparam com a empresa pública como a CE, são rigorosos, e deveriam ter o mesmo rigor, né? O próprio Ministério Público Federal deveria ter o mesmo rigor no tratamento público em relação à RGE e SU. Aí nós teríamos um número muito próximo um do outro, porque teríamos a primarização e não a terceirização, como é feita, né, por essas empresas. Então, nesse sentido. Mas nós temos aí, só reportar as atas, é importante. Nós temos um programa de recuperação financeira da companhia, ele está vigente, né, e aí tem uma estratégia, né, também de desligamento de colegas, do ponto de vista, um desligamento incentivado, ele vai acontecer... Estilo plano de demissão voluntária. Estilo plano de demissão voluntária. Olha, deputado, aí é uma questão de conceito. Não, nessa linha. A palavra demissão, para nós, não demitimos ninguém, né? Nós desligamos de forma incentivada. Sim, né? Tá bom. Mas o nosso objetivo aqui, eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Estamos falando, mas o movimento, né, um desligamento incentivado, onde nós temos aí esse ajuste ao longo do tempo, colocamos para a ANEEL, que isso deve ocorrer até 2020, 2022, né? Por isso que eu estava colocando que nós precisamos 2 ciclos, né? Que um dos pilares é esse movimento com a modernidade, né? As pessoas mais antigas, a qual eu me incluo, né, tem que ir para casa, né? E aqui muitos colegas, e os novos assumirem o destino da empresa, e com a modernidade tecnológica sem recompor via concurso público, né? Porque até nós tivemos, do ponto de vista na gestão anterior, 3 concursos públicos, né, que foram efetivados, né, e aí foram admitidos, né, somando em 3 concursos públicos, as 700, 800 pessoas, né, que hoje estão na companhia, e aí vem ao encontro daquilo que se colocou aqui, a primarização e terceirização. Então, esse movimento está sendo feito de forma planejada, e lhe dizer que um dos reconhecimentos pela comunidade internacional
e nacional da indústria financeira desse país e fora do país é o Programa de Recuperação Financeira, que nos orgulha muito. Aqui está projetos bons, certificação técnica e financeira perante a comunidade internacional. Veja, Visa, o BID, FD, BNDES, né, Eletrobras. Então, isso é eu entendo que tenha ali respondido, né, do ponto de vista, o movimento que nós estamos fazendo para equilibrar essa equação no tempo. Não, sem problema, presidente. E se, no caso, a gente tem liberdade aqui para perguntar e o senhor para responder, caso eu não me sinta contemplado, eu perguntarei novamente, mas as perguntas estou contemplado até o momento pelas respostas. Deputado, o senhor me permite, só aquilo que eu não consegui lhe responder, a plateia aqui veio pronta para responder. Eu sei, tem um grande público aqui nos acompanhando, e o deputado Frederico já colocou o prestígio que Vossa Excelência tem, que a CE tem, não só nessa CPI, mas nesse parlamento representado pelos deputados aqui de todos os partidos, até porque diversos partidos representados aqui já passaram por governos e, inclusive, membros dentro da própria CE. Em relação a investimentos, presidente, o senhor relacionou aqui, falou diversas vezes sobre a subestação Menino Deus. Mostrou até uma foto aqui, foi bem divulgado, um investimento importante que a CE fez, um investimento moderno, e isso tudo, e esperado também, né? Um investimento que demorou anos a ficar pronto, mas ele está totalmente concluído hoje com alimentadores, enfim, toda a estrutura completa? Está totalmente concluído, deputado Redec. Eu sou um parlamentar que está atuando nessa área, exemplo do seu pai, né? E eu digo que é importante, uma oportunidade de o senhor participar de uma reunião do Ministério das Energias, aqui muitos meus colegas não sabem, mas nós estávamos lá, a diretoria, e que foi apresentado, reunido todos os presidentes de concessionárias, e nos orgulhou muito, porque foi apresentado para todo o Brasil e para todas as concessionárias, entre públicos e privadas, que a CE apresentou a conclusão de todas as obras da Copa, inclusive, né, com alternativas de fontes de alimentação acima daquilo que a FIFA vinha exigindo. Então, nós começamos como o pior, por isso que eu lhe digo, sim, acredite em nós, se some a esse pacto pela renovação da concessão, que é aquele indicador hoje, que parece que nós estamos usando a Copa na zona de rebaixamento, nós vamos fazer que nem a subestação e vamos ser campeão da Copa de Energia. Eu tenho certeza disso, porque nós fomos premiados lá com a indicativa que a CE era a única empresa que apresentava 3 fontes, né, em relação à Copa do Mundo, né, dando garantia, né, para termos uma Copa com muita energia. Presidente, e as outras subestações, eu gostaria da informação, se o senhor, Vossa Excelência, tem, a subestação Floresta, Aeroporto e a Porto Alegre, elas já foram iniciadas? Como andam essas obras? Que há essa previsão aqui de a Floresta 14 milhões de investimento, a Aeroporto 23,8 milhões, a Porto Alegre 32,7 milhões. Então, todas elas no processo, como estão vinculadas, deputado, ao nosso financiamento, nós vamos anunciando, como o diretor Guilherme colocou aqui para o deputado Catarina, o senhor também vai ser comunicado quando tivermos a ordem de início, né? É isso que nós estamos fazendo, nós estamos compartilhando com o Estado, né, aquilo que é a resposta, que eu digo e posso dizer com mais orgulho, da corporação, de mostrar a obra sendo executada e inaugurada, né, para os nossos consumidores e a comunidade. Então, vamos apresentar, inclusive, esse cronograma que nós estamos acelerando, né, do ponto de vista de todo o conjunto de obras que já estão vinculadas aos financiamentos e estão em execução. E que tempo estimado se tem para a construção de uma subestação, presidente? Olha, deputado, nós tínhamos aí um parâmetro 24 meses pela própria ANEEL, não é? Mas nós estamos convocando, e aqui a CPI pode convocar alguns empresários exigindo que eles comecem a diminuir esse tempo, que é bom para eles e bom para nós, porque não nos tira a receita. Porque cada obra que não acontece no prazo acaba se perdendo receita, porque a ANEEL, né, nos cobre e, inclusive, aplica a penalidade pelo limite dos 24 meses. Né? Nós construímos aqui a subestação Menino Deus em 15 meses. Presidente, eu faço as perguntas de investimento, que a gente sabe a estação Menino Deus ela está concluída e outras subestações elas estão aí, como o senhor disse, ainda
na fase da licitação. Umas de licitação, outras já contratadas e outras em execução. Em execução alguma? Em execução já tem alguma, então? Sim. Tá. Essa pergunta, e aí como eu digo, e quero fazer uma pergunta relacionada como um parlamentar que, por estar envolvido na CPI da energia elétrica, como presidente, a gente anda e no dia a dia nas ruas, as pessoas reconhecem, perguntam, e acabam todo tipo de reclamação, muitas vezes, até não encaminham para a concessionária, encaminham para a CPI da energia elétrica. Isso é uma coisa natural quando tem uma CPI que trata de um assunto específico. E nós temos reclamações, e, na minha visão, não são reclamações sem fundamento, como a gente diz, porque a gente acompanha até por viver o dia a dia em Porto Alegre. Por exemplo, na sexta-feira, agora, o bairro Bela Vista ficou 4 horas sem energia elétrica. Ontem, na saída do Beira-Rio, em torno do Beira-Rio, estava sem energia elétrica. Há uma condição de frequência de cortes. Eu sou de Novo Hamburgo, lá, atendimento da DS Sul. Agora, durante a semana, eu fico em Porto Alegre para não enfrentar a BR-116. E aí eu fico no bairro Petrópolis... O senhor não está usando a 488? Uso. Agora, enquanto o viaduto de Sapucaí do Sul não estiver pronto, eu vou continuar perdendo minha hora e meia ali na BR-116. A 488 está bonita, inclusive. Né? Está bonita. Ela melhorou um pouco o fluxo. Agora, enquanto a 010 não ficar pronta e não começar a ser construída, nós não vamos ter o tráfego pleno nessa região. Nessa condição, como residente aqui em Porto Alegre, a gente acaba, em alguns momentos, vendo esse corte. A que se refere, a que se trata? Quais são os motivos que na região, principalmente metropolitana da CE, há uma frequência de cortes, não digo de dias, né, mas assim, uma hora se acaba a luz num bairro, outra hora. O deputado Frederico Antunes comentou aqui o corte seletivo, né, que o senhor já disse que não é uma prática da companhia. Mas eu pergunto, aqui isso se explica... Porque essas reclamações elas chegam de maneira frequente para nós aqui na CPI. E aí, quando a gente vê a explanação do senhor, de investimentos, a subestação Menino Deus, tantas coisas que estão sendo feitas, parece que as coisas não se encaixam, né? Porque se vem numa crescente de investimentos, se vem numa crescente de estruturação da companhia, num gasto acima dos anos anteriores, isso aqui está muito claro, e não tem dúvida, em virtude da grande investimento financeiro que a companhia teve e repasse. E a que se atribui esses cortes? Deputado, a oportunidade é importante aqui para esclarecermos. Né? A pessoa citou que é importante que a CPI produza, né, os efeitos nas falas dos deputados perante a opinião pública, né? Produza os efeitos e o compromisso que nós estamos colocando aqui pelo Pacto da Renovação da Concessão, porque... nós entendemos que foi sepultado, está aqui os sindicatos, e esse parlamento também entendeu, na época da privatização, quando foi feita a desverticalização, aprovar uma emenda constitucional que sepultasse qualquer redução de capital, a Lei 12.593 também, aprovada por esse parlamento, sepultasse qualquer redução de capital, e ensejasse qualquer movimento com relação à privatização, um plebiscito. Né? E quando eu faço essa contextualização para lhe responder, porque, felizmente, eu estava no ônibus que saí, né, do Beira-Rio, do jogo agora, da estreia da Copa, e estavam os colegas e companheiros aí da prefeitura, e meio que não me viram, eu estava no fundo do ônibus, né? Quando começaram a comentar o apagão em torno do Beira-Rio. E a imprensa já noticiando, e eu... não, é só olhar para o lado, eu estou vendo energia, né? Liguei para o diretor Guilherme, para o nosso centro de operação, só ver como as coisas se multiplicam, né? E aí aproveitei na oportunidade, estava vários secretários do município já colocando, só ouvi dizer, cuidado que o Carrion está no ônibus, né? Não, cuidado que o Carrion está no ônibus, me disseram assim, né? Aí pararam e não falaram mais, porque foi um problema da iluminação pública de Porto Alegre. Então eu estou lhe dizendo que é uma oportunidade, até na sua fala para a sociedade, para o público, né? Aquele cuidado, aquilo que é problema nosso, nós assumimos, né? E resolvemos. Agora estão colocando na nossa conta coisa que não é nossa. Está acontecendo muito isso. Só ter uma ideia, eu estava no jogo,
chegaram ao ponto, né, a autoridade máxima desse Estado, o governador, dizendo para mim falar na imprensa, porque estavam dizendo que não tocou o hino da França, porque a CE faltou energia por causa da CE, não tocou o hino da França com estádio, com telão, com energia. Então eu lhe peço, né, a importância da sua fala, né, porque estão colocando no momento que esse parlamento vai ser fundamental na renovação da concessão, notícias para tudo, né, que é como se a companhia fosse culpada. Nós já demos a resposta, como ele disse, com a subestação Menino Deus, está aí a Copa com muita energia. Com relação a algumas interrupções que foram abordadas, eu vou reportar uma característica de Porto Alegre, né, que por que é a terra do sabiá, não é nem do laçador, né? Isso é uma coisa importante, né? Não sei se o senhor sabe. Os turistas vêm aqui, até a ambientalista, uma promotora do meio ambiente aí que colocou essa questão, que o Paul Malcarter esteve aqui, e um tradutor intérprete, né, e ficou encantado com Porto Alegre, né, com tanta árvore. Tá? E o tradutor só dizia que era jacarandá, né? Tudo era jacarandá. O Paul Malcarter saiu daqui como se tudo fosse jacarandá. A maioria é IP, né? Mas é uma cidade, como eu disse, os gaúchos, quando nasce um filho, uma mudinha vai para casa, a minha esposa professora também, lá né, no colégio, a mudinha para plantar, só que o pessoal planta bem, né, no canteiro onde está uma linha. E é uma cidade, depois da floresta amazônica, isso é dito no setor elétrico, né, das cidades mais arborizadas desse país, coisa boa, isso traz qualidade de vida, por isso que eu digo que é terra do sabiá, não do laçador. As pessoas se incomodam, quem tem sono leve, 3 horas da manhã o sabiá já está cantando, né? Então, isso é bom, é qualidade de vida, só que o sistema de poda nosso, outra coisa é o cadastramento, falo da vida útil do poste, mas cadê a vida útil das árvores? Né? Qual é o cadastro da vida útil das árvores? Né? Do ponto de vista que essa poda seja feita de forma responsável, né? Do ponto de vista sem prejudicar o meio ambiente. Então, a resposta, esse mesmo consumidor, é importante esclarecer, que quer qualidade de vida, quer um ar puro, respirar, também tem que ter paciência de não se cortar aquela árvore que tem um IP amarelo, roxo, né, do ponto de vista de uma beleza, né, que também a interrupção e recompor o sistema pode. Tanto é que a companhia está investindo em linhas ecológicas, já pode ver as mudanças, né, das nossas linhas ecológicas, deputado, que não interfere tanto na natureza. Mas isso é um processo gradativo de substituição. E a responsabilidade das podas, ela é parte da companhia, parte da prefeitura? Nós, felizmente, assinamos agora, eu e o diretor Guilherme, né, um convênio, né, compartilhando, está aqui o Paludo, nosso gerente, né, que teve presente, metropolitano, né, pode me corrigir, se eu tenho uma ideia, são 210 ou 260 toneladas, né? Certo? 260, né? Que nós agora estamos adquirindo um triturador, inclusive, para remanejo, né, desses cortes, né, de árvores. Então esse cadastro, né, da vida útil também das empresas, ele é importante, não é só do nosso poste, né? Porque daí nós teremos uma vida melhor, com um menor número de interrupções, estamos fazendo os investimentos em cabos ecológicos, né, e essa mudança está em processo e ela vai apresentar muita qualidade de vida à capital de Porto Alegre. Então, segundo o encaminhamento da CE, essa frequência de interrupção que ocorre em alguns bairros de Porto Alegre, em algumas regiões, é em virtude da condição da arborização da cidade. Deputado, inclusive, esse é um ponto, né, não é, eu digo, entre um ponto e tem outro, que nós estamos recompondo o sistema da região sul da capital pela vida útil dos nossos ativos. Nós colocamos aqui, né, o senhor viu, dos investimentos, estamos recompondo o sistema elétrico da capital e do Estado, porque não fizemos a cota de depreciação, o ativo estava depreciado, nós perdemos pelo... É que eu digo, não olhando como nós colocamos aqui, uma visão de Estado, nós temos que ter uma reflexão profunda como cidadania, a privatização não trouxe o resultado que deveria trazer, né? E aí, como não trouxe, está aqui, nós estamos recompondo esse passado, né? Então, temos que somar o fortalecimento da empresa pública da CE, e o senhor não se sinta incomodado, o senhor nos ajuda muito quando o consumidor lhe aborda e o senhor traz, né, nos comunica. Eu, particularmente, presidente, em uma oportunidade de sair da Assembleia,
fui para o apartamento e faltou luz, energia elétrica. Quando eu liguei para a CE, eu particularmente me senti contemplado. Eu liguei e, naquele momento, fui atendido e a pessoa me deu ainda uma condição de previsão de quanto tempo voltaria a luz, atendente me dizendo o que havia acontecido na região. Particularmente, naquele momento, eu fui muito bem atendido, né? E, cabo de meia hora, mais ou menos, voltou a energia. Agora, nós temos diversas pessoas que entram aqui na companhia que têm reclamações, que encaminham ligações, não são atendidos, não tem retorno de quanto tempo a energia vai voltar, enfim. Eu, particularmente, tenho experiências positivas e também negativas, né? A RGE é a mesma coisa. Eu tenho propriedade, minha família tem lá em Cambará Rural, a RGE é que atende. Quando dá problema, liga, prontamente, eles já estão olhando a fiação do que aconteceu. Agora, em outras regiões isso não acontece, né? Dando encaminhamento, presidente. Só aquela informação que agora, com precisão, a subestação da Floresta e o aeroporto já estão em execução. Ah, é? Prazo médio de construção de 16 meses dessa subestação. Que bom, que bom. Então, assim que elas estiverem prontas, motivo a menos para nós termos problemas de corte de energia elétrica. Vamos revertendo esse quadro. Na sua apresentação, o senhor falou até um certo momento mais descontraído, para não se preocupar que a CE não seria vendida e nem federalizada, né? E eu, particularmente, fiquei até, de certa maneira, feliz, porque tem uma ata aqui, deixa eu pegar o número da ata, a ata 496, de 21 de janeiro, que parte dela diz, informou que o excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Tarso Genro, encaminhou correspondência à presidência da República noticiando o interesse do Estado do Rio Grande do Sul em transferir parte de sua participação acionária nas empresas do Grupo CE à Eletrobras, né? Isso aí, o governador mudou de ideia ou a visão da CE não é a mesma do governador ou alguma coisa mudou relacionada ao que o senhor colocou aqui ou que diz na ata da CE? Deputado, nós não temos nenhuma divergência com o governador, pelo contrário, as questões têm um compromisso, né, do acionista, controlador e majoritário com a sociedade, e ele foi expressado, né, no programa que foi aprovado pela sociedade gaúcha, que está lá, que é o fortalecimento das empresas públicas, né, CET e CEGT. Isso está expresso, e dentro desse fortalecimento, né, o que expressa essa ata exatamente é nesse caminho. Então, não pode se interpretar isso como venda ou federalização. Na verdade, aí tem uma tratativa, né, de aumento da participação da Eletrobras, né, e bem-vinda, porque nos faz na mesma linha do compromisso, só que nós